Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que faça a inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, enfim, botem lá o polegar no YouTube. Isso é sempre muito bom, muito legal para o nosso trabalho. Semana passada saiu uma notícia na imprensa a respeito do fato de que o Brasil foi convidado a continuar suas negociações para entrar na OCDE. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é conhecido como Clube dos Países Ricos, né? Portanto, saiu essa notícia, o governo federal comemorou, né, enfim, dourou a pílula e tal, que é normal nessas situações. Então, o objetivo desse vídeo é conversar um pouquinho sobre a OCDE, falar um pouquinho sobre essa organização, enfim, né, para a gente entender melhor essa relação do Brasil com a OCDE, né? Bom, a OCDE foi criada em 1948, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa estava totalmente arrasada pela guerra. Foi criada a Organização para a Cooperação Econômica Europeia, né? A Organização para a Cooperação Econômica Europeia foi um grupo de países, eram 18 países europeus, né, que foram atingidos pela guerra, e mais Estados Unidos e Canadá, portanto eram 20 países. E essa organização foi criada para operar o Plano Marshall, né? O Plano Marshall foi um plano para a reconstrução física da Europa, né? Portanto, ela foi criada para operar, para viabilizar o Plano Marshall. E em 1961, o Plano Marshall já tinha feito o seu papel, já tinha se esgotado e tudo mais, e então essa organização se transformou em OCDE. Né? Então, em 1961, ela virou OCDE. Portanto, o ano da OCDE, de fato, é 61. Os 20 países que estavam lá entraram no grupo. Né? A Itália entrou em 62 por uma questão burocrática. E o Brasil, ele tem uma relação interessante com a OCDE, uma relação assim, já de parceria, né? Porque em 1994 o Brasil se tornou um membro engajado da OCDE. Ele não é um país membro, mas é um país engajado da OCDE. Em 2007 o Brasil se tornou um país chave, aliado chave, né? Um parceiro chave da OCDE. Né? Poucos países têm essa marca, né? Ao lado de China, Índia, Indonésia e África do Sul, né? Então o Brasil é um país parceiro-chave. Em 2017 nós pedimos formalmente, né, no governo Temer, nós pedimos formalmente ao OCDE o nosso ingresso na OCDE, né? E agora em 2022, finalmente, né, saiu a decisão do Conselho de Ministros da OCDE aprovando as negociações para o Brasil entrar no grupo. Não é uma coisa simples, né? Estima-se que vai se levar de 3, 4, até 5 anos, né? O Brasil vai ter que se adequar em várias normas, né? Vários dispositivos legais da própria OCDE, não é uma coisa simples, mas enfim, está aí a negociação, certo? Bom, ser da OCDE não significa exatamente que o país terá um benefício específico, né? A OCDE é um símbolo, uma organização muito respeitada. Na verdade, ela é um grande grupo de países que compartilham informações e defendem um posicionamento muito claro em relação a diversos temas, com posição alinhada com o capitalismo ocidental, mais de livre mercado. É um centro disseminador de informações de boas práticas de governança relativas a temas como a abertura de capitais, fluxo de capitais, né? Democracia, direitos humanos, né? Tributação, né? A questão tributária é muito discutida na OCDE, né? Combate à corrupção, enfim, são vários temas, né, que são discutidos e que a OCDE, inclusive, emite resoluções sobre isso. Né? No site da OCDE tem essas informações. Né? Segundo o site, a gente tem lá 251 instrumentos legais já emitidos pela OCDE, 24 decisões, né? 173 recomendações e 29 documentos de resultado substantivo. Né? Então, a OCDE tem uma estrutura legal, também jurídica, que os países precisam se adequar, os países que fazem parte do grupo. Né? Aqui eu coloquei os 38 países, hoje a OCDE tem 38 países que fazem parte, né? Com seus anos de entrada. Então observem que dos 20 países iniciais, depois a gente teve uma primeira onda de crescimento, né, nos anos 60, né? Pegou Japão, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, anos 60 e anos 70, né? Depois uma segunda onda nos anos 90, uma terceira onda nos anos 2000 a 2010, e uma quarta onda agora mais recente, de 2016 a 2021. São 38 países que fazem parte do grupo hoje. Eu peguei esses 38 países e organizei, né, por ordem de PIB, de tamanho da economia de cada país, né, com base em números do FMI. Eu entrei no site do FMI, peguei o PIB de 2021 em dólar, né, e organizei. Então observe que das 15 maiores economias do mundo, de fato, elas estão lá. Estados Unidos, né, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá, Coreia do Sul, enfim, eles estão lá, né? Mas das 15 maiores economias, 3 não fazem parte da OCDE. A China é a segunda maior economia, não faz parte da OCDE.
A Rússia, em 2021, com base em números do FMI, era a 11ª e não faz parte. E o Brasil também era a 12ª economia e não faz parte da OCDE. Portanto, os países ricos estão lá, mas tem países grandes, né, economias grandes, né, como citei, que não fazem parte do grupo. Tá? E tem países com uma economia muito pequena. Né? Observe no final da curva, né, Luxemburgo, Lituânia, Costa Rica, Eslovênia, né, Letônia, Estônia, Islândia, países com uma economia pequena, mas com um PIB per capita muito elevado, né? A renda per capita desses países é bastante elevada, portanto são países ricos, né? Considerados, se a gente pegar pelo PIB per capita, né? E o PIB per capita é justamente esse outro quadro aqui. Esse quadro aqui eu peguei os 38 países e organizei por ordem decrescente de PIB per capita, enquadrando eles na posição mundial, né? Então o maior PIB per capita do mundo, segundo dados do FMI, é Luxemburgo, e está lá, faz parte da OCDE, né? O segundo é a Irlanda e faz parte da OCDE, o terceiro é a Suíça e faz parte da OCDE, né? Então eu coloquei os 38 países e organizei por ordem decrescente. Observe o seguinte, dos 20 maiores PIB per capita, os 20 maiores PIB per capita, todos estão na OCDE com 3 exceções. Singapura é o 8º PIB per capita e não faz parte da OCDE, portanto é uma economia rica que não faz parte da OCDE. O Catar é a 10º PIB per capita e não faz parte. E San Marino, pequeno país europeu, que é a 16º PIB per capita, não faz parte. Então, se a gente pegar pelo PIB per capita, a gente vê que, de fato, seria um clube dos países ricos, né? Mas que nem todos os ricos estão lá, né? É isso que eu estou querendo dizer. E tem alguns que estão que não são ricos, né? Porque a Colômbia, por exemplo, ela está na 96ª posição em termos de PIB per capita no mundo, perde até para o Brasil, né? E já é OCDE, né? A Turquia, né, numa posição um pouquinho melhor que a Colômbia. Então tem alguns que não são tão ricos e fazem parte da OCDE. Então um clube de países ricos, que nem todos os ricos fazem parte, e que alguns que não são ricos fazem parte, é mais ou menos a OCDE hoje, né? A renda per capita, o PIB per capita da OCDE, com base em 2021, é 43.856 dólares, né? Um valor bastante alto para o padrão brasileiro, né? E se o Brasil entrar na OCDE, né, vamos dizer assim, ele vai ganhar apenas no quesito PIB per capita da Colômbia, né? Porque com base em 2021, nosso PIB per capita é 7.741 dólares, né? Claro que tem um efeito câmbio, né? O real bastante desvalorizado como está, reduz o nosso PIB per capita em dólar, mas a gente ganharia para a Colômbia e perderia de todos os outros em termos de renda per capita, tá certo? Bom, aí aqui eu coloquei os 6 países que foram convidados, então não é só o Brasil que está nesse processo de negociação para entrar na OCDE, são 6 países, 3 europeus e 3 da América do Sul. Os europeus são Croácia, Romênia e Bulgária. É interessante que eu acho que tem uma pegada aí meio geopolítica, né? Porque Croácia, Romênia e Bulgária são países do leste europeu, próximos ali, né? Próximo da Ucrânia, né? Próximos da Rússia e tal. Já fazem parte da OTAN, inclusive, eles fazem parte da OTAN e foram convidados para entrar no OCDE. Né? Então tem uma questão talvez aí por trás. Claro que isso vai levar 3, 4, 5 anos, mas tem uma questão geopolítica com certeza de longo prazo, né? Mas são países que têm PIB per capita mais altos que a gente, apesar de uma economia bem menor, né? A Croácia, por exemplo, é a 78ª posição no PIB, né? Nós somos o 12º PIB, a Croácia a 78ª posição no PIB global, mas a Croácia tem uma renda per capita de 15.807 dólares, né? E a gente só de 7.641. Então são 3 países europeus, 3 países da América do Sul. Aqui na América do Sul, Brasil, Argentina e Peru, nós 3 fomos convidados. Então não é só Brasil que foi convidado para essa negociação, tá certo? Bom, eu aí, por curiosidade apenas, né, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou tentar analisar o fato de se entrar na OCDE muda alguma coisa estruturalmente no ritmo da economia dos países, né? Então eu escolhi os países que entraram de 1994 até 2010, né? Aqui o quadro está mostrando, né? México, República Tcheca, Coreia do Sul, Hungria, Polônia, etc., né? 1994 até 2010, para ver se o fato deles terem entrado, né? O que foi que aconteceu na economia deles, né? Antes e depois, né? Escolhi 2 variáveis para trabalhar, que eu vou comentar com vocês, e analisei esses países com base em números do FMI e do Banco Mundial. Somente a República Tcheca eu não consegui analisar porque não tinha dados disponíveis para todos os anos, então a República Tcheca eu não pude analisar, mas os outros eu analisei. Bom, a primeira variável que eu peguei foi o crescimento do PIB. Eu peguei em cada país o ano que ele entrou na OCDE, beleza?
Aí peguei os 5 anos anteriores, fiz uma média anual de crescimento do PIB, portanto, antes da OCDE, e do primeiro ano após entrar a OCDE até 2019, né? Tirei 2020 por causa do problema da Covid, né? Então, do primeiro ano após a OCDE até 2019, fiz uma média anual de crescimento do PIB. E comparei essas médias para ver se entrar ou sair não, para ver se entrar na OCDE estaria, vamos dizer assim, um impacto relevante em termos de crescimento do PIB. É uma análise bastante superficial, né? Claro, né? Porque a gente está pegando só o resultado, né? Eu não tive condições de analisar as políticas econômicas de cada país aqui, né? Nesse período, mas pegamos só o resultado. E vamos lá, a Hungria melhorou seu desempenho, né? Então nessa primeira coluna aqui eu tenho a média dos 5 anos antes de entrar na OCDE em termos de crescimento do PIB, né? A Hungria tinha uma média negativa, né? Uma média anual de perda de 2,4% do PIB, de queda do PIB, e entrando na OCDE ela passou a crescer 2,9% em média, ela melhorou, né? A Estônia melhorou, a Polônia melhorou, esses 3 países aqui melhoraram seu desempenho no PIB. Israel ficou praticamente estável, né? Porque saiu de uma média de 4,1 para 4, praticamente estável. E os demais países pioraram seu desempenho no PIB. Então, Eslovênia, República da Eslováquia, Chile, México e Coreia do Sul pioraram seu desempenho no conceito PIB, tá certo? A outra variável que eu peguei foi o resultado da conta corrente do balanço de pagamentos em percentual do PIB. A conta corrente é o saldo, né, do balanço comercial, né, importações, exportações menos importações, do balanço de serviços e rendas, do balanço de transações unilaterais. Portanto, um país deficitário em conta corrente, ele precisa trazer recursos pelo balanço de capital para financiar esse déficit. Em tese, um país deficitário em conta corrente, ele é mais vulnerável ao capital estrangeiro, né? Então, eu fiz, analisando, portanto, a conta corrente, a mesma coisa, a média dos 5 anos antes de entrar na OCDE e a média do período após entrar na OCDE, e comparei. Então todos melhoraram, né? Estônia, Eslovênia, Coreia do Sul, México, Hungria e República da Eslováquia melhoraram, tá? Israel ficou indiferente, ficou estável, e Polônia e Chile, contudo, pioraram seu desempenho aqui, né? Pioraram. Então teve gente que melhorou, teve gente que piorou, né? E Israel ficou estável, né? Eu fiz então um gráfico, né? Fiz um gráfico para a gente analisar. E vejam que 2 países, se a gente puder simplificar, se deram bem entrando na OCDE. Estônia e Hungria se deram bem, porque Estônia e Hungria tiveram crescimento do PIB e melhora na sua posição externa, no seu balanço de pagamentos. Esses se deram bem, né? Um país se deu mal, que foi o Chile, aqui nosso vizinho aqui de perto, né? Que o Chile teve queda do PIB, queda da sua posição na conta corrente, então ele não se deu tão bem assim, né? Coreia do Sul se deu médio, né? Porque a Coreia do Sul teve uma redução no ritmo do PIB, mas melhorou sua posição em conta corrente, né? Tá? A Israel ficou estável, ao redor de 0%. A Polônia foi um país que melhorou o seu desempenho no PIB, mas piorou o seu desempenho na conta corrente. E Eslovênia, México e Eslováquia foram países, República da Eslováquia, foram países que pioraram seu desempenho no PIB, mas melhoraram seu desempenho na conta corrente. Portanto, entrar na OCDE não significa necessariamente que o país vai ter uma melhoria significativa em termos econômicos. Óbvio, com 1000 ressalvas, essa análise é uma análise superficial, né, somente dos resultados. A gente deveria analisar as políticas de cada país, que eu não fiz, não tive tempo para isso. Né, mas não significa um nirvana, não significa que o país entrou na OCDE, vai começar a crescer, enfim. Não necessariamente, claro que não. Então, entrar na OCDE não significa necessariamente um nirvana, né, como eu disse. O desempenho de cada país dependerá de suas políticas econômicas, né, da sua estrutura econômica interna e da sua relação com o mercado internacional. Né? E a gente deve lembrar, de novo, né, é o clube dos países ricos, mas tem gente que é rica e não está lá. Né? Como eu citei, Singapura, Catar, San Marino, tem uma elevada renda per capita, não está lá. A China é a segunda maior economia do mundo e também não está lá. Então tem gente que é rica e não está lá. E tem gente que não é tão rica, como a Colômbia, comparativamente ao Brasil, inclusive, tem renda per capita menor do que o Brasil e um PIB menor, e já faz parte. Então, entrar na OCDE não vai ser, vamos dizer assim, a solução de todos os males do Brasil, de jeito nenhum. A gente depende muito mais da nossa competência como gestores de política econômica, enfim, para fazer a economia voltar a andar aqui no nosso país.